Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que está assim. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, uns 11 quilômetros. Iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: do que estáis falando pelo caminho? Eles então pararam tristes. Pois bem, Jesus havia sido crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitou. No entanto, muitos dos seus discípulos não sabiam que isso havia acontecido. Julgavam que seu mestre continuava sepultado ali. E alguns resolveram então abandonar a causa, abandonar a sua missão, desanimaram. E 2 discípulos de Jesus resolveram então voltar para o seu povoado chamado Emaús. E eles caminhavam, e eles estavam conversando entre si sobre o que havia acontecido. E estavam entristecidos, abatidos, desanimados. E no meio da sua viagem, Jesus aparece e vai ao encontro deles e os acompanha. E perguntou a eles qual era o assunto deles. E eles pararam tristes e começaram a falar a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, algumas vezes na nossa caminhada, nossa vida, nós nos abatemos, nós nos desanimamos, nós resolvemos voltar para trás, porque o projeto que tínhamos em mente, o sonho que estava diante de nós, ele ruiu. Então resolvemos desistir, resolvemos voltar para trás e caminhando nessa volta, nós então lamentamos tudo aquilo que não deu certo, tudo aquilo que não correspondeu às nossas expectativas. E nesse caminhar, nós podemos ter uma surpresa agradável, a de encontrar Jesus caminhando conosco. Mas muitas vezes o nosso abatimento é tão grande que não enxergamos, nós não discernimos a presença de Jesus ao nosso lado. Mas Ele está, mas nós não enxergamos por conta da nossa decepção, por conta do nosso desânimo, por conta da nossa frustração. Exatamente o que estava acontecendo com os discípulos que estavam voltando para Emaús. Eles estavam tão desanimados, tão entristecidos, que seus olhos estavam fechados e não puderam reconhecer a pessoa de Jesus. No entanto, Jesus foi ao encontro deles. E é isso que Ele faz. Vai ao encontro do coração abatido, desanimado, sem esperança. E Jesus então, ao lado deles, caminhando, foi ao encontro deles e caminhando com eles, começou então a expor a palavra de Deus, aquilo que tinha que se cumprir, que eles não estavam entendendo. Meu amigo, minha amiga, muitas coisas nas nossas vidas precisam acontecer, são necessárias, porque em tudo há um propósito divino. Paulo nos ensina que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Há um propósito para tudo. No mundo do reino de Deus, não há o acaso, não há a coincidência, não há aquilo que não está previsto nos planos de Deus. Tudo tem um propósito divino. Há coisas nas nossas vidas que precisam acontecer. Podemos não encontrar respostas no momento,
Podemos nos entristecer muito, até mesmo pensar em desistir de tudo, desanimar o nosso coração, enfim, mas há coisas que precisam acontecer para que Deus revele a glória do Filho de Deus na nossa vida. Assim como Jesus revelou a sua glória àqueles homens, ou aqueles discípulos. Jesus então caminhou ao lado deles e expôs as Escrituras e explicou que aquelas coisas foram necessárias, porque estavam preditas, foram profetizadas, e ele começou a explicar e eles começaram a entender. E nós não lemos todo o texto, mas quando eles se assentam para comer, porque já estava anoitecendo, eles então, quando Jesus dá graças pelo pão, aí sim seus olhos se abrem e eles reconhecem a pessoa de Jesus e Jesus desaparece diante deles. Eles então ficam cheios de alegria, até mesmo dizem um ao outro que o coração deles ardia enquanto Jesus expunha a palavra de Deus, e voltam correndo para Jerusalém, ou seja, deixam de lado o seu abatimento, o seu desânimo e voltam para a missão de proclamar o reino de Deus. Meu amigo, minha amiga, eis o poder de Deus em nossas vidas. Podemos caminhar cabisbaixos, desanimados, desistindo, porque nada deu certo, mas o Senhor vem ao nosso encontro, Ele renova as nossas forças, Ele nos consola, Ele expõe a vontade de Deus através do Espírito Santo e então renovamos o nosso vigor. Então nos levantamos novamente e temos então diante de nós um novo horizonte, porque sentimos que Deus nos deu uma nova oportunidade. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você está desistindo, está desanimado, está abatido, olhe para o seu lado. Jesus está com você. Se você está abatido, desanimado, abra os seus ouvidos, porque Jesus está falando com você. Ele está expondo a vontade de Deus para você através da palavra de Deus, através das Escrituras. E deixe o Espírito Santo renovar o seu coração para que você volte a sonhar, a lutar e a ter mais uma vez diante do seu horizonte o seu sonho desejado. Faça isso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados à Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima do seu lar. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa confiar na presença, na companhia de Jesus ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, e que você possa crer que Ele renovará sim o seu ânimo e a sua esperança. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.